Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos entender hoje sobre os juros compostos. Então veja, eu conceituei assim, são juros calculados sobre os juros de períodos anteriores. Para você que nunca viu esse assunto, não ficou lá muito bem explicado, né? Eu entendi, tudo bem. Então vamos ver exemplos. Antes dos exemplos, no juros simples, você calcula os juros sempre sobre o capital inicial. Por isso que os juros são sempre constantes. Agora, no caso de juros compostos, você calcula os juros no primeiro mês, vai ter um valor. Depois, no segundo mês, você vai calcular os juros sobre aquele resultado do primeiro mês e assim sucessivamente. Por exemplo, R$100 aplicados à taxa de 5% ao mês em 3 meses. R$100 aplicados à taxa de 5% ao mês em 3 meses. Então vai ficar assim, ó, no primeiro mês eu tenho R$100 mais 5% de R$100. 5% de R$100 é 5. 100 mais 5, 105. Então se eu aplicar R$100 a taxa de 5% ao mês, no final do primeiro mês eu terei R$105. Segundo mês. No segundo mês, eu vou calcular os juros, não é sobre R$100 mais, é sobre os 105 que eu obtive no resultado do primeiro mês. Então, 105 mais 5% de 105. 5% de 105 é 5,25. 105 mais 5 e 25, 110,25. Então, no final do segundo mês, eu terei R$110,25. Terceiro mês, eu vou pegar os 110,25, que resultou do segundo mês, mais 5% desse valor, 110,25. 5% de 110,25 é 5,51. Como é que você calcula 5%? 5 dividido por 100, 0,05, é 5 centésimos. Multiplica esse número por 5 centésimos, você vai ter os juros 5,51. Então, 10,25, que é o capital inicial que eu tinha no início do terceiro mês, né? Corresponde ao capital que eu obtive ao final do segundo mês. Esse capital mais 5,51, 115,76. Quer dizer que ao final dos 3 meses, de R$100, eu vou ganhar 15,76. 15,76 são os juros. Veja bem, 115,76. Esse valor a gente chama de montante. Ou seja, ele é o capital 100 mais os juros. Os juros não foi 15,76? Então olha bem, o montante é igual ao capital inicial, que é 100, mais os juros que eu obtive no final dos 3 meses. Olha aí, montante é igual ao capital mais juros. Tá? Vamos ver a fórmula do montante. A fórmula do montante nos juros compostos é montante igual ao capital que multiplica 1 mais I e a taxa elevado ao tempo. Por exemplo, no exemplo dado, colocando na fórmula, qual é o exemplo que eu dei? Capital de R$100 aplicado a 5% em 3 meses. Jogando ele na fórmula, olha o que vai acontecer. Como é que a gente resolve jogando na fórmula? Montante é igual, capital é 100, a taxa por cento é 0,05, que é o 5 dividido por 100, 5 centésimos, elevado ao tempo, não foram 3 meses? Esse valor, 1 mais 0,05 é 1,05, elevado ao cubo lá na calculadora, vai dar 1,1576. 115. Agora, eu não vou multiplicar por 100, multiplica esse número por 100, desloca 2 casas para a direita, 115,76. Não é o que a gente obteve lá? Eu fiz passo a passo, calculando cada mês. Aqui eu já fiz elevado a 3, você já obtém o resultado dos 3 meses sem fazer por parcelas. O montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo, é uma função exponencial de base 1 mais i. A base 1 mais i elevado a um expoente t. É uma função exponencial. Vamos ver.
A caneta azul estava assim, acabando, borrando, eu usei uma caneta preta para continuar. Então, montante igual capital que multiplica 1 mais elevado a t. Veja que y é o montante, é o f de x, é o y, é o montante. E o t é o x. Por quê? Porque você vê que o montante vai variar em função do tempo. Veja que no mesmo problema, o capital e a taxa são constantes. O que vai variar é o montante e o tempo. O tempo variando, o montante varia, ou seja, y vai variar em função de x, ou seja, uma função de x. O montante é uma função do tempo, é y em função de x. Então, no exemplo anterior, como é que a gente pode calcular no exemplo anterior isso aí? No exemplo anterior, nós temos 100 vezes... Você lembra que o resultado aqui dentro, 1 mais 0,05 é 1,05 elevado a x? Veja, isso aqui é uma função de x. É uma função exponencial. Por quê? Porque você tem uma base elevada a um expoente x, a um x, né? Elevada a variável é o que? O expoente identifica uma função exponencial. A base aqui é maior que 1, então vai ser o que? Uma função crescente, a base é 1,05. Então veja o gráfico. Para 10, eu fiz as continhas na calculadora, né? Para 10 você vai ter 100 antes disso. Para x igual a 0, porque veja bem, se o tempo é 0, o y é o que? É 0. Não é? Não é verdade? Então veja bem. Explicando direito. Se o x, eu falei uma besteira aqui. Se o x é 0, quanto que é um valor, um número real elevado a 0? Dá 1. 1 vezes 100, o capital não é 100? Então vai dar 100. Então veja lá. 0, x igual a 0, y igual a 100. Essa curva parte do 100. X igual a 10, colocando lá, x igual a 10, fazendo as continhas, vai dar 162,8 aproximadamente. X igual a 20 vai dar 265,3 aproximadamente. X igual a 50 vai dar 1146,7 aproximadamente. Então você vê que é uma função exponencial crescente. Os juros crescem exponencialmente, certo? O tempo aumenta até em intervalos regulares e o Y, né? Os juros, o montante cresce exponencialmente. Veja aí, não é bacana? Agora veja, eu vou te dar um problema aqui, vou resolver um problema aqui para você ver. O montante não é capital que multiplica mais i elevado a t, mas o montante também não é o capital mais os juros. Então, m igual a m, ou seja, essa expressão é igual a essa, olha aí. Isolando o j, que é os juros, o c passa para o segundo membro subtraindo. Aqui você tem uma soma com fator comum c, você vai fazer o quê? Colocar o c em evidência, então vai dividir. Esse fator dividido por c dá 1 mais i elevado a t. E c dividido por c dá 1. Essa fórmula é para calcular só os juros, só para calcular os juros compostos. Você já pode jogar direto nela. É a mesma fórmula, a mesma outra fórmula, né? Menos o quê? Menos o c. Você viu aí? Então veja um exemplo. Em certo investimento bancário, o cliente faz um único depósito de R$5.000 e esse valor rende 0,69% ao mês em 4 anos. Qual o montante final, os juros ao final desse prazo? Então vamos resolver esse problema. Depósito de 5.000, isso aqui é o capital inicial. 0,69% é a taxa, é o I. 4 anos é o tempo. A taxa foi dada ao mês, o tempo em anos. Então, a taxa está ao mês, eu transformo os 4 anos em meses. 4 anos, 4 vezes 12, 48 meses. Qual o montante final e os juros ao final desse prazo? Então, vamos ver
qual é? Como é que a gente resolve esse problema? O cachorro está latindo assim porque ele vai dar um passeio na rua, ele fica eufórico quando ele vai passear na rua. Então vamos lá. O montante é igual ao capital. Qual é o capital? 5.000, que multiplica 1 mais a taxa. Veja bem, fazendo um cantinho aqui para você ver. A taxa é 0,69%. Eu tenho que dividir isso aqui por 100, então vai ficar 0,0069, concorda? Dividir por 100, deslocado 2 casas para a esquerda. Então esse número vai entrar aqui. 0,0069 elevado ao tempo. O tempo são 4 anos. A taxa é mensal. 4 anos, 4 vezes 12, 48. Olha, uma potência com expoente 48, pessoal. Então o montante vai ficar 5.000 vezes esse valor aqui, 1, soma 1, vai ficar 1,0069 elevado a 48. Fazendo na calculadora, esse valor aqui dá 1,391055, bem aproximado. Aproximadamente, são 6 casas, esse número é irracional. Então vai ficar assim, ó, 5.000 vezes esse valor vai dar 6.955,28 centavos. Olha bem, o montante, o que a pessoa vai obter, ela aplicou 5.000, ao final de 4 anos ela vai ter quase 7.000, com taxa de 0,69% ao mês, que é uma taxa muito pequena, tá? Para os dias atuais. Mas e os juros? O juro é o quê? Como é que a gente calcula os juros? Não é o montante menos o capital? Concorda? Porque veja bem, o montante não é o capital mais os juros, então o juro é montante menos o capital. Ou seja, os juros vai ser o montante 6.955,28 menos o capital. O capital é 5.000. Então quanto deu de juro aqui? Deu essa diferença, ou seja, 1.955,28. Aqui eu não precisei usar aquela fórmula que eu te mostrei agora mesmo, né? É só lembrar que do montante, se você tira o capital inicial, o que resulta são os juros. Então você ganhou quase R$2.000 de juros em 48 meses, em 4 anos. Deu pouco por quê? Porque a taxa é pequenininha. 0,69% ao mês é uma taxa pequena, tá certo? Mas para você investir, a taxa é pequena. Para você pegar emprestado do banco, a taxa é alta, né? Porque eles não são bobos, né? E é isso. Os juros compostos, eu posso dizer que é uma excrescência, né? Inventada por gananciosos há muito tempo. Porque ele te cobra juro, depois no segundo mês ele te cobra juro sobre juro, no terceiro mês ele te cobra juro sobre juro sobre juro. É uma excrescência, não é? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.